Fala pessoal, beleza? Aqui é o Pedro, você está no canal Acho Que Sim, Acredito Que Não. Você deve estar se perguntando, para quem está acostumado a seguir o canal aí, cadê o Thiago? O Thiago ele tem seus projetos, tem as coisas que ele precisa fazer e ele vai se afastar um pouco do canal, mas logo logo ele volta, principalmente para me ajudar, para poder trabalhar comigo, para poder o canal se tornar mais divertido. Bom galera, hoje eu vim aqui para poder trazer para vocês um assunto que está em pauta, está na mesa do bar, está nas escolas, está no trabalho, está em tudo quanto é lugar esse assunto, que é a intervenção militar. Você sabe o que é, o que pode acontecer depois de uma intervenção militar? Você sabe como aconteceu a intervenção militar de 64? É isso que eu vim trazer para você aí. Mais informações para você ficar mais preparado para essa roda de discussão que com certeza você tem, já teve ou poderá vir a ter com alguém sobre esse assunto. Na madrugada do dia 31 de março de 1964, um golpe militar foi deflagrado contra o governo legalmente constituído de João Goulart. Como disse, legalmente é porque ele foi por voto popular. A falta de reação do governo e dos grupos que davam apoio a ele foi notável, ou seja, ninguém apoiava o João Goulart naquela época devido à crise econômica e financeira e tal. João Goulart, em busca de uma certa segurança, ele saiu do Rio de Janeiro e foi para Brasília no dia 1º de abril. Muita gente fala que o golpe ele teve mesmo início no dia 1º de abril, só que para não ficar sem registrar uma marca como o dia da mentira ou algo do tipo, eles preferiram colocar para o dia 31 de março. Mas aí também já é uma discussão que pode ser, pode não ser e tal. Então como eles já alegam que foi na madrugada do dia 31, então fica a madrugada do dia 31. E em seguida, logo depois que ele chegou em Brasília, ele foi para Porto Alegre e seguiu para o exílio no Uruguai, onde ele só retornou debaixo do caixão em 1976, certo? Ele faleceu lá no Uruguai. Antes mesmo de deixar o país, o presidente do Senado, Auro de Moura Andrade, ele já deixou claro que não havia alguém para poder se empossar como presidente da República, ou seja, o cargo estava vago, não tinha ninguém. Então o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, assumiu interinamente a presidência, conforme previsto na Constituição de 1946. Só que não, o poder realmente ele estava nas mãos dos militares e não na mão dos governantes daquela época. No dia 2 de abril, uma organização autodenominada de Comando Supremo de Revolução, composto por 3 membros, o Francisco de Assis Correia de Mello, que era um representante da aeronáutica, o vice-almirante Augusto Redemarque, que era um representante da Marinha, e o general Arthur da Costa e Silva, representante do Exército, que na verdade esse Arthur da Costa e Silva era o mais forte aí dentre as patentes militares que existiam no país naquela época. Essa junta toda que já começou a intervenção militar na época, ela durou apenas 2 semanas, então foi só para dar aquele susto mesmo. Nos primeiros dias após esse golpe que teve, ou revolução, como você preferir chamar, uma violenta repressão atingiu os setores politicamente mais mobilizados à esquerda no aspecto político, ou seja, aqueles que apoiavam João Goulart ainda, como por exemplo a União Nacional dos Estudantes e a Liga Camponesa dos Grupos Católicos, como a Juventude Universitária Católica, e a Ação Popular, que era uma organização denominada Ação Popular naquela época. Militares e milhares de pessoas foram presas de modo irregular e a ocorrência de casos de tortura foi comum, especialmente no Nordeste. Líderes comunistas como Gregório Bezerra, por exemplo, ele foi amarrado e arrastado pelas ruas de Recife. Ou seja, os comunistas também tiveram lá aquela tortura que a gente sempre ouve falar desde já, que foi algo que até hoje persiste aí na memória de muitas pessoas que sofreram naquela época com esse início de intervenção militar. Entretanto, o golpe militar foi saudado por importantes setores da sociedade brasileira, ou seja, algumas pessoas importantes também queriam essa intervenção militar e apoiaram mesmo depois dela ter acontecido. Grandes partes dos empresários da época, a imprensa principalmente, ela apoiava bastante essa intervenção militar, e os proprietários rurais, que são e ainda são uma grande parte aí desses empresários
que apoiavam a intervenção militar na época. Uma instituição também muito forte que dava apoio a essa intervenção militar era a Igreja Católica, ou seja, a maior parte aí da população católica também apoiava essa intervenção militar. Não se bastasse por essa população, alguns políticos também apoiavam, porque o Brasil estava num caos, assim como está hoje. Mas eu não sei se estava pior ou melhor do que hoje, mas eu sei que estava um caos tremendo. E alguns políticos também apoiavam a essa intervenção. Exemplo deles, o Carlos Lacerda da Guanabara, que era o Distrito Federal da época, que era hoje se situa o Rio de Janeiro. Também Magalhães Pinto, de Minas Gerais, e Adhemar de Barros, de São Paulo, eram os governadores dos estados naquela época. E ambos os setores da classe média pediam estimulavam essa intervenção militar, como forma de pôr fim à ameaça de esquerdização do governo e de controlar a crise econômica e política que existia no país. O golpe também foi recebido com um certo alívio pelo governo norte-americano, satisfeito por ver que o Brasil ele não ia se tornar uma Cuba, né? Já que os líderes cubanos, apoiados por Fidel Castro, eles tinham conseguido tomar o poder. Ou seja, o Brasil ele tinha, tanto a esquerda quanto a direita, eles apoiavam essa intervenção militar. Só que depois da intervenção militar aconteceram coisas que não foram tão boas, principalmente para os comunistas da época. Os militares envolvidos no golpe de 64 justificavam sua ação afirmando que o objetivo era restaurar a disciplina e hierarquia das Forças Armadas e deter ameaças comunistas que, segundo eles, pairavam pelo Brasil. E eles não queriam deixar que acontecesse como aconteceu em Cuba, junto com Fidel Castro. A ideia fundamental para os golpistas era que a principal ameaça à ordem capitalista e à segurança do nosso país era, na verdade, não uma força de outro país. O medo deles não era de guerra com outros países, né? Mas sim de pessoas internamente no Brasil, chamados por eles como inimigos internos, que poderiam promover aí uma guerra civil para tomar o poder ou algo do tipo. Bom, galera, resumindo, eu acho pouco provável que hoje no Brasil se tenha uma intervenção militar. Posso queimar a minha língua e daqui a uma semana, 2 semanas, sei lá, aconteça aí de invadirem lá o Congresso e falarem pro Temer, ó, toma o cargo aí, dá o cargo aí que é meu. Mas, caso isso aconteça, tudo bem. Se não acontecer, por que isso pode não acontecer? Primeiro porque tudo bem que grande parte da população hoje pede uma intervenção militar, até porque nosso governo tá uma bosta, né? Mas mídia, empresários, políticos, ninguém apoia, né? Ninguém tá aí para isso. Eles preferem tentar continuar aí com essa democracia que favorece uns e não outros, que enriquece uns e não outros. Então é por isso que hoje eu acho pouco provável que isso aconteça. Eu vou tirar uma parte de um perfil de um Facebook que eu vi de um militar, eu nem sei se é verdade, porque hoje em dia corre tantas notícias falsas, mas eu achei interessante os dizeres desse militar. Ele disse o seguinte: se vai haver uma intervenção militar, eu não sei, mas se vocês querem os militares no poder, então que a gente entre pela porta da frente. Nas próximas eleições, mais de 80 militares e ex-militares vão se candidatar aí às eleições. O que acontece é o seguinte: se vocês acham que os militares eles podem estar fazendo essa mudança, essa renovação política no Brasil, então vote em quem vocês acham que pode fazer essa mudança. Ou seja, o único poder hoje que o brasileiro, a pessoa de bem, ela tem com certeza é o poder do voto. Então, se a gente for lá e votar com consciência e votar naquele que a gente acha que pode resolver a situação, aquele pode resolver a situação. Lembrando que isso é uma coisa que eu digo: todo mundo, ou quase todo mundo, é corruptível. Por quê? Pode ser que você escolha a melhor pessoa do mundo para poder pôr lá no poder, para poder te representar. É a mesma coisa de você colocar um tomate bom no meio de vários tomates podres. Ele vai acabar apodrecendo também. E isso eu digo porque hoje o Brasil está nesse inferno que está, porque desde lá de baixo, desde da pessoa comum, pobre ou rica, ou trabalhadora ou não trabalhadora, ela é corruptível. Por quê? Se você vai no pronto-socorro, por exemplo, é um exemplo básico, mas que isso vai acontecer, pode acontecer, aliás,
com todo mundo. Se você vai no pronto-socorro e chega lá, tem uma fila enorme e você está com seu filho no braço e a pessoa que é a recepcionista do hospital é conhecida tua e fala, não, eu te passo na frente, o que você vai fazer? Se o seu filho estiver mal, você vai passar na frente. E você não vai, pode até ser que você se importe com quem ficou para trás, só que o atendimento do teu filho, para você pelo menos, vai ser prioridade. E por isso que o Brasil hoje é ou está do jeito que está. É porque a gasolina que a gente aceita, pagar 10, 9, 8 reais, a gente aceita. É porque a gente aceita os hospitais como estão, a gente aceita a educação como está, a gente aceita a segurança pública como está. Enquanto o brasileiro não fizer algo, né, para poder fazer essa mudança, isso não vai acontecer. Uma maneira que o brasileiro pode fazer é usando o poder do voto. A questão é em quem votar, já que hoje em dia apenas, vou dizer por mim, 1% às vezes dos políticos são realmente honestos e se importam com o nosso país, ok? Então fica aí o recado, pensem, reflitam, vejam se tudo isso realmente importa para você, porque às vezes você se importa, mas está no sofá da sua sala também assistindo sua televisão e não levanta para poder fazer alguma coisa. É isso aí, pessoal, obrigado.